Você está confuso ao resolver as suas atividades envolvendo bissetriz? Então se liga na aula da Giz que eu vou ensiná-lo a como construir a bissetriz e também a resolver os exercícios envolvendo esse conceito. Então vamos começar falando do que é bissetriz. E aí, você já tem ideia do que significa bissetriz? Então veja a definição que eu trouxe para vocês. Bissetriz de um ângulo, ela é uma semirreta que divide esse ângulo em duas partes iguais, ou também poderíamos falar duas partes congruentes, que o significado da palavra congruente, para você que esqueceu e já aproveita para anotar aí, significa igual. Congruente é a mesma coisa que falar que é igual, tá bom? Então veja que aqui eu trouxe para vocês o ângulo AOB. Tá? Então eu vou deixar a indicação desse ângulo aqui para vocês, ó, o ângulo AOB, e aí eu coloco o acento circunflexo naquele lugar em que está localizado o meu ângulo, naquele vértice que teve origem, né, as semirretas. Então o meu ângulo AOB, ele tem a medida de 60 graus. Então aqui eu tenho a medida de 60 graus. E se você quiser uma aula, né, mais explicativa sobre o conceito inicial de ângulo, eu vou deixar a indicação e também você pode encontrar todos os links aqui na descrição daquela aula que você precisa saber sobre ângulo, ok? Então agora nós vamos construir a bissetriz. Então o que é que eu já sei? A bissetriz vai dividir esse ângulo de 60 graus em duas partes iguais, né? Então veja que eu vou ter duas partes iguais, ó. Duas partes iguais a quanto? Você já sabe? Duas partes iguais a 30 graus. Cada uma vai ter 30, porque 60 dividido por 2. Mas como que eu faço, então, essa semirreta que vai dividir esse ângulo em duas partes iguais? Você vai precisar simplesmente de um compasso e de uma régua. Mas se você está perguntando aí, ô Giz, mas já não dá para pegar um transferidor e calcular a metade dele? Pronto? Também seria uma estratégia, mas e se você não tem o transferidor na hora de resolver esse exercício? Então nós vamos utilizar esses dois instrumentos aqui. Então primeiramente você vai pegar o seu compasso, vai fazer uma abertura qualquer nele aqui, ó, mais ou menos, tá? E aí no seu compasso, tá vendo aqui, o seu tem uma agulhinha, né, uma pontinha seca que nós falamos. Então eu vou pegar essa ponta seca, com essa abertura que eu fiz aqui, e eu vou colocar essa ponta seca lá no ó, lá na origem das duas semirretas, tá? Então veja como é que vai ficar. Coloco o ponto ó aqui, a ponta seca no ó, e vou fazer duas demarcaçõezinhas, ó. E aí eu posso já também aproveitar e tracejar o meu ângulo, ó. Veja que eu tirei o meu desenho aqui que era representativo e eu fiz um novo ângulo aqui de caneta para mostrar para você. Agora, então, veja que eu formei mais dois novos pontos que eu poderia chamar de C e D. Isso daqui que eu estou falando C e D, né, é um recurso, né, um pontinho ali para utilizar de atalho, tá bom? Então, agora, o que eu vou fazer? Com essa mesma abertura que eu tenho, eu vou pegar a minha ponta seca e colocar lá naquele ponto C, tá? E vou fazer uma curvinha lá na frente, ó, fiz uma curvinha, colocando o compasso lá no ponto C. E agora, qual é o próximo passo? Eu vou pegar o compasso e com a mesma abertura ainda, vou colocar lá no ponto D. E vou fazer outra curvinha. E a hora que essas duas curvinhas se cruzaram, eu formei um ponto aqui, né? Um ponto de interseção dessas duas curvinhas, certo? Mas Giz, cadê a bissetriz? Você fez até agora ângulo, curvinha, um xizinho, agora que nós encontramos a bissetriz. Cadê? Agora você vai pegar a sua régua, tá? E você vai ligar esse ponto da origem que nós tínhamos com esse ponto que nós conseguimos formar aqui no xizinho. Então eu vou ligar esses dois e ligando esses dois pontos, quem é que eu encontrei ao ligar esses dois pontos? Eu consegui encontrar a bissetriz. Então, veja que a bissetriz, que é essa semirreta que eu fiz aqui, ela dividiu esse ângulo aqui em duas partes iguais, que seria as minhas duas partes iguais a quantos graus mesmo? A 30 graus, né? Mas por que que ficou lá na frente e o representativo tá pequenininho, gente? Será que tem diferença? O que você consegue imaginar? Faz diferença eu ter desenhado lá na frente
e a representação tá aqui? Não, gente, eu já fiz para mostrar para vocês que não importa a abertura que eu faça do compasso. Então, por exemplo, se eu tenho essa abertura que eu fiz, e se eu quisesse abrir mais? Será que essa abertura que eu estou fazendo aqui também seria real? Seria a mesma de 60 graus que eu teria feito ali, ó? Se eu fizesse aqui essa abertura, também daria certo? Claro que daria certo. Da mesma forma que se eu fechasse um pouquinho, também daria certo, tá? Por que que daria certo? Você sabe responder para mim? Daria certo, gente, porque eu estou partindo aqui da origem, porque essas duas semirretas, elas têm a origem igual, né? Elas partiram desse ponto. Então, não importa a abertura que elas venham, em qualquer lugar eu vou ter a mesma angulação, certo? E aí, então, veja que eu consegui determinar a bissetriz. E fazendo a bissetriz, nós formamos, então, agora dois ângulos. E qual é o nome de cada um desses ângulos? Então, veja que eu formei o ângulo AO. Poderia pôr um ponto aqui que nós não colocamos, chamado E, né, para representar. Então, veja que nós formamos o ângulo AOE. E veja que também nós formamos o ângulo EOB. EOB. E cada um desses dois ângulos aqui tem a medida igual a 30 graus. Então, é assim que você realiza a construção de uma bissetriz. Mas e agora? Como é que eu vou resolver exercícios já abordando o conceito de bissetriz? Então, veja nesse exercício que eu vou mostrar para você. Veja que o enunciado diz assim. Na figura, OM é bissetriz de AOB. Então, gente, é importante você saber ler no enunciado o que significa, por exemplo, a letra OM com esse risquinho aqui em cima. Esse risquinho aqui em cima, que você pode ver que é uma flechinha, está indicando que é a semirreta, né? Semirreta OM. Então, é a bissetriz. Esse que está em vermelho aqui, OM, é a bissetriz. Bissetriz de AOB. O que significa o AOB? AOB. Então, seria todo esse ângulo aqui, né? Que nós temos aqui. Então, AOB. Então, você viu como é que é importante saber do que se trata esses termos aqui no enunciado? Daí vai ajudar na interpretação, né? Daí, determine a medida D. Letra A. AOM. O que é AOM? AOM. Então, quer dizer que ele quer saber qual é a medida daquele ângulo ali que está faltando, que seria essa outra parte aqui. Mas o que é mesmo bissetriz? Você se lembra do conceito de bissetriz? Ela é a semirreta que divide o ângulo em duas partes iguais. Esse ângulo aqui não é igual a esse ângulo aqui? Eles têm a mesma medida, né? Se esse ângulo aqui mede 27 graus e 30 minutos, quanto vai medir o AOM? É o mesmo tamanho, tem a mesma medida. Logo, a medida de AOM vai ser também igual a 27 graus e 30 minutos. Perfeito. Agora, qual é a medida de AOB? Ou seja, qual é a medida do ângulo completo aqui desses dois ângulos juntos? Então, aqui você pode fazer o quê? Você pode pegar 27 graus e 30 minutos mais 27 graus e 30 minutos, somar os dois, ou então pegar 27 graus e 30 minutos e multiplicar por 2. Aí você escolhe qual estratégia você quer utilizar. Então, vamos lá. Eu vou pegar, então, 27 graus e 30 minutos, tá? E eu vou multiplicar por 2, né? Que são dois ângulos. Talvez essa estratégia seja mais rápida. Daí, ó, 2 vezes 30 são 60. 60 minutos, tá? E 2 vezes 27, 2 vezes 27 são 54 graus, porque aqui é grau, certo? E lembre-se que se você precisar de revisar conteúdos referentes a operações com ângulos também, eu deixo a indicação para você e tudo você encontra na descrição, não se esqueça. Então, deu 54 graus e 60 minutos. Posso vir aqui e colocar essa resposta? Não, porque antes você precisa analisar uma coisa. Você está vendo aqui esses 60 minutos? 60 minutos, o que significa 60 minutos? É a mesma coisa que 1 grau. Por isso que eu disse que você precisa revisar alguns conceitos para você ter um bom desempenho nesse daqui, tá? Então, eu vou tirar 60 daqui, né? Vou deixar zerado. E esses 60 minutos que está aqui, eu vou adicionar aqui no grau. Vai ficar, então, 54 mais 1 grau, porque 60 minutos é 1 grau. Logo, eu terei a resposta, então, de
55 graus. Então, quer dizer que o ângulo AOB mede 55 graus. Prontinho, gente, resolvido. Mas e se você fizesse pela conta de mais, pela adição? Você também teria que fazer essa transformação? Também teria, porque no momento que você somasse o 30 graus com o 30 graus, que é 30 vezes 2, daria o 60. E você teria que fazer essa transformação, certo? Então, vamos fazer o próximo exercício. Veja que aqui o enunciado fala pra gente, se OP, então é a semi-reta OP, porque ali tem uma setinha em cima, né? OP, então ela tá aqui. O que é OP? OP é bissetriz, então significa que ela está dividindo esse ângulo aqui em duas partes iguais, do ângulo AOB. Então, você, como eu disse, precisa saber o que significa cada termo para interpretar bem o enunciado, tá? Determine o valor de x. E agora, como que eu vou fazer essa conta que tem x na bissetriz? Aquela outra era fácil, né? Era só número normal, a gente calculava e pronto. Agora envolve a letra, que é a nossa incógnita. Como é que eu vou resolver? Qual é a estratégia que eu vou elaborar? Ó, veja bem, nós sabemos então que esse ângulo aqui, que é o AOP, eu vou até escrever aqui para você identificar. O ângulo AOP, ele é igual, ele tem a mesma medida que o ângulo POB. POB. Então, seria o ângulo de cima e o ângulo de baixo, tá? Para você representar aí depois. O ângulo AOP, ele mede 3x menos 5, certo? E isso vai ser igual ao ângulo POB, que é 2x mais 10. Agora, aqui nós temos uma equação do primeiro grau. E é importante também que para você ter um bom desempenho aqui, que para você tenha um bom desempenho, volte lá na aula sobre equação para rever esses conceitos. Porque você viu na matemática, a gente está estudando um conceito de bissetriz e eu preciso saber equação, preciso saber sobre incógnita, sobre as letras na matemática. Certíssimo, gente. Uma coisa está ligada com a outra na matemática, tá? Então, o que eu vou fazer aqui para resolver essa equação? Nós vamos separar antes do sinal de igual aqueles termos que estão acompanhados da incógnita, que é a nossa letra, e depois do sinal de igual, que é no segundo membro, somente aqueles que têm número, aqueles termos que são numéricos. Então, aqui vai ficar 3x e o 2x passa para cá com o sinal de menos, né? Porque nós fazemos a operação inversa. Igual a 10, que já se encontra aqui, então não troco o sinal dele porque ele não mudou de lado. E o 5 aqui, ele vai passar como positivo, fazendo a operação inversa. Agora eu vou juntar esses dois termos que são semelhantes. 3x menos 2x vai ser igual a 1x, então posso deixar escrito somente x. E aqui eu tenho que é igual a 15. Então quer dizer que o valor de x seria 15 graus. Então eu consegui responder o enunciado, mas eu vou além agora. Eu vou perguntar para você que está prestando atenção na aula. Qual seria então o valor de cada ângulo? Como você faria para descobrir o valor de cada ângulo? Ah, muito bem. Você deveria pegar o valor do x e trocar aqui, ó. Então veja que aquele primeiro ângulo é 3x. Então significa que é 3 vezes o valor de x. Então seria 3 vezes 15 menos 5. 3 vezes 15 são 45, né? 45 menos 5 é igual a 40 graus. Então, esse ângulo aqui mede 40 graus, que é o nosso ângulo AOP. E o BOP, que é esse ângulo POB, ó, falando B, misturando B com P. Gente, meu Deus, tá igual quando eu fui aprender quando colocava M e N antes de P e B, né? Fiz igual agora. O POB, que é esse ângulo de baixo, também mede 40 graus, porque eles têm a mesma medida. Tá? Então, juntando aqui esse ângulo total aqui, o AOB mede 80 graus. Ó, você viu? Eu fui além do que o enunciado estava pedindo para fazer essa exploração com você, para ver se você está conseguindo entender esse conceito de bissetriz, né? Essa resolução de exercícios, tá? Então, nós terminamos a aula aqui e agora eu quero fazer aquele pedido super especial para você que, ó, gostou da aula, ó, joinha aí pra Giz e se inscreva no canal. Por que se inscrever no canal? Porque eu estou te ajudando e dessa forma você ajuda a Giz a realizar mais vídeos, cada vez mais conteúdo para você poder arrasar nas suas atividades. Também aproveita para compartilhar com os seus colegas, né? Eles ficam também sabendo
como é que faz bissetriz e como que realiza os exercícios. E todo mundo arrasa em todas as atividades. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!